Olá, caros internautas. Vamos aí para mais um vídeo e para nosso conhecimento, vamos falar sobre parousia ou a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos aí, ok? Vamos observar então, né? O que vem a ser então a parousia e praticamente a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só um segundinho, nós vamos aqui. Muito bem, então vamos fazer aí uma leitura sobre o segundo advento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá então. Segunda vinda de Cristo, segundo advento ou parousia, do grego parousia, presença, é termo usualmente empregado com a significação religiosa de volta gloriosa de Jesus Cristo no fim dos tempos, para presidir o juízo final, conforme creem as várias religiões cristãs e muçulmanas, inclusive sincréticas e esotéricas. As especificidades sobre o tema são definidas individualmente por cada religião ou expressão religiosa, conforme a sua crença, com pontos semelhantes e não tão semelhantes. Terminologia: o termo parousia, oriundo do grego, que quer dizer simplesmente presença. Na época helenística, entretanto, ele tomou o sentido técnico de visita de um príncipe ou de manifestação de um deus. Visão religiosa, visão cristã. Os cristãos usam uma variedade de nomes para o evento da segunda vinda ou do segundo retorno de Jesus Cristo, com base em uma série de imagens bíblicas no livro de Zacarias. Então sairá Jeová e pelejará contra essas nações, como quando pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte de Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Uma metade do monte se removerá para o norte e a outra metade para o sul, pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes se estenderá até Azel. Sim, fugireis como fugireis de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Virá Jeová meu Deus e todos os santos contigo. Zacarias 14, do 3 ao 5. Definições. O arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 18. Descreve um evento milagroso quando Cristo descerá dos céus para a terra. Muitos protestantes conservadores acreditam que os cristãos que já morreram serão ressuscitados, indo ao encontro de Jesus no céu. Imediatamente depois, os cristãos que não tenham morrido também subirão em seu caminho para o céu. A grande tribulação, este é um intervalo. Alguns acreditam que de 7 anos, quando uma entidade religiosa do mundo político religioso identificada com o anticristo toma o poder. O Armagedon é uma guerra terrível provocada pelo anticristo e pelas forças satânicas. A maioria das pessoas sobre a terra morrerá. A ira de Deus será derramada sobre a humanidade e a terra neste momento. Uma série de eventos violentos, como profetizado em Daniel 9, Mateus 24 e no Apocalipse 19, 4, irá ocorrer. O milênio Apocalipse descreve o intervalo com duração de 1000 anos a partir da segunda vinda de Cristo. Esta é uma era de ouro, um tempo de paz universal. Estes acontecimentos e sua sustentação bíblica são ambíguos, pois dão margem a muitas interpretações. Não há indicação bíblica clara de qualquer sequência. Alguns cristãos creem que o milênio não corresponde a um intervalo preciso de 1000 anos. Segundo eles, o milênio corresponde a um intervalo de tempo indeterminado. Outros cristãos interpretam os eventos mencionados nas escrituras cristãs como descrições de acontecimentos reais do nosso futuro, ver futurismo. Outros interpretam-nos simbolicamente e outros referem-se a eles como eventos que já ocorreram, ver preterismo.
Isso deixa margem aberta a muitas crenças conflitantes sobre o fim dos tempos. Por exemplo, a Igreja Católica Romana e a maioria das denominações protestantes tradicionais não têm expectativa de um arrebatamento antes da segunda vinda, crença defendida por muitos fundamentalistas cristãos e outros grupos evangélicos recentes. Significados. No Novo Testamento, a parousia significa o retorno visível de Jesus do céu para julgar os vivos e os mortos, juízo final. Estabelecer formalmente e gloriosamente o reino de Deus, segundo Bauer Dunker, a segunda vinda de Cristo e de seu advento messiânico se dará em glória para julgar o mundo ao final desta época. O próprio Salvador não só anuncia o evento, mas representa graficamente as suas circunstâncias, Mateus 24, 27, e o julgamento das nações, Mateus 25, 31, 46. Os apóstolos dão um lugar destacado para esta doutrina na sua pregação, Atos 10, 42, assim como as epístolas, Romanos 2, de 5 a 16, Romanos 14, 10, 1 Coríntios 4, 5, 2 Coríntios 5, 10, 2 Timóteo 4, 1, 2 Tessalonicenses 1, 5, Tiago 5, 7. Preterismo e futurismo. A posição teológica que associa a expectativa da segunda vinda de Cristo com os eventos testemunhados pelos primeiros cristãos, tais como a diáspora, a destruição de Jerusalém e do templo judeu em 70 depois de Cristo, é conhecido como preterismo. Segundo o historiador Charles Freeman, os primeiros cristãos esperavam a volta de Jesus dentro de, no máximo, uma geração após sua morte. Este conceito opõe-se ao futurismo, que considera a volta de Jesus como um evento histórico a se concretizar no futuro. Estudiosos ortodoxos tendem a considerar os dois conceitos como verdade, ou seja, um reino espiritual que foi realmente introduzido por Jesus Cristo em sua primeira vinda, no sentido de que o rei esteve presente, mas que as promessas literais do reino não foram cumpridas, e de um acontecimento escatológico futuro ainda por vir, onde haverá a concretização e o estabelecimento do reino de Deus. Católicos e ortodoxos. Segundo as tradições católicas e cristãs ortodoxas, a segunda vinda será um incidente repentino e inconfundível como um relâmpago, Mateus 24, 27. Uma breve referência à segunda vinda está contida no credo niceno-constantinopolitano. Ele, Jesus, virá novamente em glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Protestantismo. As diversas denominações do protestantismo têm opiniões divergentes sobre os detalhes exatos da segunda vinda de Cristo. Uma parcela significativa dos protestantes acredita que antes do julgamento ocorrerá um evento conhecido como arrebatamento. Evento este que ocorrerá para salvamento dos membros de sua igreja invisível. Um traço comum é a crença de que depois desse arrebatamento Jesus voltará para julgar o mundo e estabelecer o reino de Deus sobre a terra, cumprindo a profecia feita ao rei Davi. Geralmente as igrejas protestantes não oferecem previsões sobre a data da segunda vinda, embora alguns teólogos e escritores divulguem suas próprias ideias de como e onde isso vai acontecer. Protestantes. As denominações para protestantes costumam ter interpretações distintas acerca da parousia. As doutrinas das principais correntes são Mormons. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem interpretações distintas e específicas, acreditando que Cristo não virá salvá-los e, enfim, levar os crentes ao céu, mas que Cristo virá para estabelecer seu reino aqui na terra. Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová raramente usam o termo segunda vinda. A escatologia das Testemunhas de Jeová afirmam que no ano de 1914 teve início a segunda vinda de Cristo, com o início do tempo do fim e da conclusão do sistema de coisas, Mateus 13, 40 a 49, 24, 3, e dos últimos dias, 2 Timóteo 3, 1, 2 Pedro 3, 3. As Testemunhas de Jeová usam todos esses termos para se referirem a esse período entre 1914 e o Armagedon. Também creem que o Armagedon começa antes do milênio. Esoterismo. Emanuel Swedenborg, cientista e teólogo do século XVIII, descreveu a segunda vinda do Senhor como a abertura do significado mais profundo da palavra. Jesus havia predito que eles iriam ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, Mateus 24, 30, mas isso deveria ser interpretado, segundo Swedenborg, como um evento espiritual e não um evento físico.
Em outras palavras, Jesus realmente iria voltar, mas não na carne. Em vez disso, ele voltaria em espírito através da revelação do significado esotérico de sua palavra, a Bíblia. Em outras palavras, assim como o sol físico pode romper a escuridão das nuvens físicas, o significado profundo da palavra também pode brilhar através do sentido literal da Bíblia. Sempre que isso acontece para o indivíduo, há uma experiência da segunda vinda do Senhor. O Senhor Jesus Cristo veio novamente através de sua palavra com poder e grande glória. No rosacrucianismo, os escritos de Max Heindel fazem uma distinção entre Jesus e homem e o Cristo, sua verdadeira natureza divina, nestorianismo. Jesus é considerado um elevado iniciado que evolui no âmbito do ciclo de renascimentos e encarnações a um tipo singular de espírito puro, vastamente superior à grande maioria da humanidade atual. Ele foi educado durante a sua juventude entre os essênios e assim preparou-se para a maior honra concedida a um ser humano, entregar o seu corpo no momento do batismo para o Cristo exercer seu ministério no mundo físico. Cristo é descrito como o ser espiritual mais elevado da hierarquia dos arcanjos e completou a sua união com o segundo aspecto de Deus chamado Cristo, gnosticismo. Segundo esta tradição, o Cristo interno e não o Jesus histórico é considerado o verdadeiro Salvador que precisa nascer dentro de cada indivíduo a fim de fazer o ser humano evoluir para o sexto e futuro período da Terra, onde o planeta Terra será elevado ao plano etérico, ou seja, em direção aos novos céus e uma nova terra. A segunda vinda e advento do Cristo não será em um corpo físico, mas nos novos corpos e almas de cada indivíduo na região etérica do planeta, onde o homem será arrebatado nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. O dia e hora em que se dará esse evento, como descrito na Bíblia, não é do conhecimento humano. A tradição esotérica cristã ensina que primeiro haverá um período de transição e preparação que se iniciará quando o Sol entrar em Aquário por precessão, o advento da nova era ou era de Aquários. Teosofia. Em janeiro de 1946, a teósofa Alice Bailey profetizou que Cristo, que é conhecido pelos teosofistas como Maitreya, irá retornar em algum momento após 2025 d.C. Os seguidores do guru Benjamin Creme acreditam que Maitreya está presente na Terra desde 1977, vivendo em segredo. Este futuro evento é chamado Dia da Declaração, isto é, quando Maitreya telepaticamente se revelará à humanidade através de seu aparecimento na televisão em todo o mundo. Este evento foi originalmente previsto e deveria ocorrer em 21 de junho de 1982. Antroposofia. O antropósofo Rudolf Steiner previu que Cristo reapareceria no etérico espiritual em 1930. Judaísmo. O judaísmo rejeita o status de Jesus como Messias judeu e, portanto, a ideia de sua segunda vinda. A maioria dos judeus acredita que Jesus cumpriu apenas algumas profecias messiânicas específicas. O Islã. Os muçulmanos acreditam que Jesus vai voltar em um momento perto do fim do mundo. O verso do Alcorão que alude à futura vinda de Jesus é a seguinte: e Jesus será um sinal da hora. Portanto, não tem dúvida sobre a hora, mas siga-me vós, este é o reto caminho. Segundo a tradição islâmica, a descendência de Jesus estará no meio de guerras travadas pelos Mahdi, o bem encaminhado, conhecido na escatologia islâmica como o Redentor do Islã, contra o anticristo, Al-Ad-Dajjal, Masih, o anticristo e seus seguidores. Jesus vai descer a leste de Damasco, vestido com trajes amarelos. Ele então se juntará ao Mahdi e sua guerra contra o Dajjal. Jesus, considerado no Islã como um muçulmano, divulgará os ensinamentos islâmicos. Por fim, Jesus matará o Dajjal e então todos do povo do livro, Al-Kitabah, referindo-se aos judeus e cristãos, acreditarão nele. Assim haverá uma só religião, o Islã. A hora não será estabelecida até o filho de Maria, Jesus, descer entre vocês como um governante justo. Ele vai quebrar a cruz, matar os porcos e abolirá o imposto, jizia. Após a morte do Mahdi, Jesus assume a liderança. Este é um tempo na narrativa associada islâmico com paz e justiça universal.
O movimento Ahmadiyya acredita que o Mahdi já chegou no espírito de Jesus, cumprindo assim a segunda vinda na pessoa de Mirza Ghulam Ahmad, 1835-1908. Hinduísmo. Alguns hindus adotaram Jesus como um avatar, a encarnação de Jesus. Paramahansa Yogananda, o autor de autobiografia de um yogi, fez um extenso comentário sobre o Evangelho publicado em 2 volumes, onde trata da segunda vinda de Cristo. Para ele, a segunda vinda ocorrerá quando a ressurreição de Cristo acontecer dentro de você. O livro oferece uma interpretação mística da segunda vinda que é entendida como uma experiência interior, algo que ocorre dentro do coração do indivíduo. A religião hindu vê o tempo como cíclico, com 4 ciclos, yugas, que se repetem eternamente. A idade atual, ou Kali Yuga, é a pior de todas as idades. A Kali Yuga começou por volta de 5.000 anos atrás e vai durar por mais 427 mil anos. Para dar fim à Kali Yuga, Deus virá sob a forma de Kalki, um avatar montado em um cavalo branco que acabará com os ímpios e iniciará uma nova idade de ouro, Satya Yuga. Visão cética. Céticos do cristianismo entendem que palavras atribuídas ao próprio Jesus nos evangelhos e diversas menções feitas nos demais livros do Novo Testamento demonstram que a segunda vinda de Jesus era um evento que deveria ser testemunhado pela primeira geração de cristãos, devendo ter ocorrido em algum momento entre os séculos I e II. O segundo advento caracteriza-se, portanto, como uma profecia falha que não se cumpriu, refutando a suposta divindade de Jesus. O rabino David Wolpe acredita que a expectativa da segunda vinda teria surgido como resultado da decepção dos primeiros cristãos, como uma forma de compensar a morte de Jesus e a perspectiva frustrada de redenção. Previsões. A primeira geração de cristãos, século I e II, esperava testemunhar a segunda vinda ainda durante o seu tempo de vida. Emanuel Swedenborg profetizou o juízo final e a segunda vinda de Cristo para o ano de 1757. Segundo Swedenborg, a segunda vinda de Cristo não será em carne, mas em espírito, através do desvelamento do significado espiritual da Bíblia. George Rapp, fundador e líder da Sociedade Harmonia, previu que Cristo começaria o seu reinado na Terra em 15 de setembro de 1829. William Miller previu através de cálculos que Cristo voltaria à Terra em 22 de outubro de 1844. Como nada aconteceu, alguns mileristas continuaram a calcular outras datas e outros como Joseph Bates, John Andrews, Uriah Smith e Tiago White fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia e a Igreja Cristã do Advento como forma de reinterpretar o erro de Miller. Membros da fé Bahá'í acreditam que o evento da segunda vinda teve lugar em 23 de maio de 1844, quando o Bab, o precursor de Baha'u'lláh, declarou a sua missão. Baha'u'lláh afirmou mais tarde que ele seria a segunda vinda de Jesus Cristo. Em 1874, Charles Taze Russell calculou para 1874 o ano da segunda vinda de Cristo, e até sua morte ensinou que Cristo estava invisivelmente presente a partir da data profetizada. Russell proclamou a volta invisível de Cristo para o ano de 1874, a ressurreição dos santos para 1875 e previu o arrebatamento dos santos ao céu para 1878 e o dia da ira para 1914. Segundo os russelistas, o ano de 1874 foi considerado o fim de 6.000 anos da história humana e do início do juízo final. Os testemunhas de Jeová acreditam que a volta de Cristo visível para os seres humanos será durante a Batalha de Armagedon. Eles acreditam que 1914 marca o início da presença invisível de Cristo, Mateus 24:3, como o rei do reino de Deus. Como o rei do reino de Deus. Salmo 110, Apocalipse 12:10. E o início dos últimos dias do atual sistema de governo. O reverendo Moon é considerado pela Igreja da Unificação o Senhor do segundo advento. Acredita-se que ele tenha sido chamado por Jesus Cristo no domingo de Páscoa, quando tinha 15 anos de idade, em uma montanha da Coreia para continuar e completar a missão que Jesus Cristo havia iniciado e na qual fracassara devido à sua crucificação. Em 1959, Samuel Aun-Weor se autodeclarou o Cristo da Era de Aquário, Kalki Avatar, e o início da Era de Aquário para o ano de 1962.
Em 1975, Herbert V. Armstrong, pastor-geral da Igreja Mundial de Deus, profetizou o regresso de Jesus Cristo para o ano de 1975. Em 1978, Henri Cristo revela ao mundo ser a reencarnação de Jesus Cristo. Posteriormente, funda a SOUST, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, e proclama o iminente fim do mundo. Em 28 de junho de 1981, Bill Maupin, um pastor evangélico, publicou um livro prevendo a data da segunda vinda. Sua congregação vendeu todos os seus pertences e foi para o topo de uma colina na data prevista à espera do evento. Em 1991, Vissarion Sergei Topov declara no mundo ser Jesus Cristo, que retornou. Funda a Igreja do Último Testamento na Sibéria, Rússia. Em 1994, Harold Camping publicou um livro contendo o ano do retorno de Jesus Cristo previsto para 1994. Jerry Falwell previu em 1999 que a segunda vinda se daria dentro de 10 anos. Edgar Cayce alegou que Jesus seria concebido em 1998, nasceria em 1999 e viveria na Terra como uma pessoa oculta até sua revelação. Paul Sides previu que o dia 13 de setembro de 2007 marca o fim do período bíblico das guerras e rumores de guerras. Em seguida, ele prevê um período de 7 anos de tribulação final que culminará em uma guerra na Terra Santa que trará de volta o Messias. Mark Blitz, pastor do ministério El Shaddai, previu no dia 30 de setembro de 2008, Rosh Hashanah, como dia em potencial para a segunda vinda de Cristo. Jack Van Imp, televangelista que já previu muitos anos atrás datas para a segunda vinda de Jesus, apontou recentemente o ano de 2012 como uma data possível para a segunda vinda. Van Imp já não alega saber a data exata da segunda vinda, mas afirma saber que ela está próxima. Frank G. Tipler publicou um livro chamado A Física da Imortalidade, onde alegadamente prova cientificamente a existência de Deus como uma consequência do que ele chama de teoria do ponto ômega. Em 2007, publicou a sequência do livro A Física da Imortalidade, chamado A Física do Cristianismo, onde aplica a religião cristã aos princípios da teoria do ponto ômega. Neste livro, no primeiro capítulo, ele afirma que a segunda vinda de Cristo ocorrerá no prazo máximo de 50 anos, ou seja, por volta de 2057. Muito bem, então, vamos ficando por aqui, né? Se você quiser outros assuntos paralelos, pertinentes, relacionados, cristianismo, cristologia, escatologia, fim do tempo, juízo final, reino de Deus. Então, obrigado pela atenção, até um próximo Hangout. E uma boa tarde para vocês aí, bom início de noite já, né? Sua crença com pontos semelhantes e não tão semelhantes. Terminologia. O termo parúcia, oriundo do grego, que quer dizer simplesmente presença. Na época helenística, entretanto, ele tomou o sentido técnico de visita de um príncipe ou de manifestação de um deus. Visão religiosa, visão cristã. Os cristãos usam uma variedade de nomes para o evento da segunda vinda ou do segundo retorno de Jesus Cristo. Vamos observar então, né? O que vem a ser então a parousia e praticamente a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus. Olá, caros internautas, vamos aí para mais um vídeo e para nosso conhecimento, vamos falar sobre parousia ou a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos aí, ok? Jesus Cristo. Só um segundinho, nós vamos aqui. Muito bem, então vamos fazer aí uma leitura sobre
segundo advento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá então. Segundo a vinda de Cristo, segundo advento ou parúcia, do grego parousia, presença, é termo usualmente empregado com a significação religiosa de volta gloriosa de Jesus Cristo no fim dos tempos, para presidir o juízo final, conforme creem as várias religiões cristãs e muçulmanas, inclusive sincréticas e esotéricas. As especificidades sobre o tema são definidas individualmente por cada religião ou expressão religiosa, conforme a